Que o Senhor faça isso de novo. Na tua vida fará de novo. Na tua família fará de novo. Qualquer que sejam as bênçãos que você precisa, qualquer que sejam as bênçãos de que estás a orar, o Senhor te dará. E sejam bem-vindos os que têm estado no estudo bíblico conosco por longo tempo. Eu oro para que este não seja a tua última vez, seja um tempo abençoado para ti, um tempo memorável para ti. E o Senhor imparta na tua vida, na tua coração, tudo quanto você deseja em nome de Jesus. Deixa que a igreja dê um outro amém ao Senhor. Pai, te agradecemos esta noite, bendizemos o teu nome pelo estudo bíblico. Obrigado pelo teu povo aqui, em Adjegolá, em Adjeromie e em todos os lugares de onde viemos. Pelo Senhor, que a ansiedade que temos, não sejamos desapontados em nome de Jesus. Tuas bênçãos possam alcançar cada vida. Assim que aprendemos a tua palavra, possa aproveitar em cada vida em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite oramos para Marcos, capítulo 8. Estou lendo a partir do verso 1 até 2 e 3. Para começo, Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Naqueles dias, havendo grande multidão, uma grande corte, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, veio por um propósito. Precisamos de entender o propósito pelo qual Cristo veio para que possa chamar pecadores fora dos seus pecados e chamar os que estão debaixo da sombra da morte fora daquela sombra e vierem à sua presença, terem a salvação, terem o perdão, terem a liberdade e também lhes preparar para irem ao céu. No meio disso, e por causa disso, tinha que pregar-lhes a palavra, tinha que lhes ensinar muitas coisas. Muitas vezes ajuntava muita gente e de lugares longínquos e vieram a ele. Houve tempo em que despendiam o dia, há tempo que despendiam somente uma noite e outro tempo 3 dias ou mais, para que pudesse lhes impartar a palavra de Deus. Veja na passagem que li para vós agora, de que Jesus Cristo disse: Tenho compaixão sobre o povo. Tem estado comigo agora por 3 dias e não tem de que comer. Podes pensar de ti mesmo, atendendo o retiro, atendendo a conferências, indo ao campo e ouvindo a palavra de Deus de manhã até à noite, de noite até o primeiro dia, sem comer, sem nada te dar. E no segundo dia também não há comida, nada é servido. E no terceiro dia não há comida, nada é servido. Então, apanhar estas pessoas, porque eram tão apaixonados em querer ouvir a palavra de Deus, não houve murmurações nem queixas das suas bocas, não houve críticas, e pensar que tipo de campo é este, que tipo de retiro é este, que tipo de conferência é esta. Não houve queixas ou críticas, nem por pouco. Apanha pessoas de hoje em dia, por pequenas coisas murmuram. O tempo, a temperatura, o ar-condicionado, a água, o que vamos fazer? Mesmo o lugar onde nos assentamos, queixam-se por nada, mas este povo que vieram ao Senhor estavam tão interessados na palavra de Deus, interessados na pregação da palavra e no ensino da palavra. Todas as coisas físicas, necessidades e suprimentos, não importou nada para eles nem por nada. Eu oro que a nossa igreja seja assim.
Mas veja, muitas pessoas hoje, para vir ao grupo familiar, queixam-se, para o estudo bíblico, queixam-se, para vir à adoração de domingo, queixam-se, em tudo, é somente queixas. Eu oro que é o espírito de murmurações, o espírito de queixas, o espírito de críticas, quer na igreja local, ou o pastor local, ou por toda a igreja, que há outras pessoas que fazem, que sairão da nossa vida em nome de Jesus. Esta grande multidão viram o Senhor e viram o Senhor. E Jesus Cristo é o Salvador fiel, professor fiel, pastor fiel, lhes ensinou o caminho da vida e o caminho da salvação. A multidão não procurou nada, não disse, olha, nos ensinou a palavra de Deus, se nos ensinou acerca da salvação, quanto a isto, quanto aqui, com a comida. Era Cristo ele mesmo que pensou em lhes dar a comida. Disse, tem estado comigo até agora, sem queixas, sem pedir nenhuma coisa, demandando nenhuma coisa, sem nenhuma luta ou conflitos entre eles. Tem estado comigo, ouvindo a palavra de Deus, ou da vida eterna, por 3 dias. Não quer lhes despedir, irem à casa, com fome, para que não possam desfalecer pelo caminho. Eu oro, para que deixará que o Senhor pense por ti, e planificar por ti. E no invés de tentar queixar-se, o Senhor ele mesmo, no tempo certo, fará a coisa certa para ti e para a tua família, em nome de Jesus. Eu amo a atitude deste povo. Eu quero vos mostrar este tipo de atitude na palavra de Deus, e a atitude que deves ter, a atitude que devo ter, preciso de ter, para que na nossa vida, na nossa igreja, não haja mais queixas, não há mais murmurações, não há mais complicações. Dê-me um bom amém. Olha para Job 23, estou lendo 12. Job 23, 12. Diz: há outras pessoas que vão ao estudo bíblico, e se não há um lugar conveniente para sentar, eles voltam. Outras pessoas, se não têm nenhumas conveniências que devem ser acomodadas, antes de terminar a reunião, vão embora. Quando vão ao retiro, vão à conferência, vão ao campo e voltam. Mas Job disse, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Eu me tenho dado mais a isso do que ao meu alimento. Era a atitude. Ele deu mais estima, deu mais exaltação, deu honra à palavra da sua boca mais do que as coisas, a comida necessária. Jesus teve compaixão deles, providenciou a comida necessária para elas, providenciou o cuidado, lhes alimentou, tomou conta do seu bem-estar espiritual, e também queria que as suas almas queriam também lhes levantar do erro dos fariseus e também da falsa religião. É o que ainda continua a fazer hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus veio aqui para pregar hoje diretamente a nós, diria exatamente a mesma coisa que disse antes, estaria fazendo exatamente a mesma coisa que fez antes. Havia abençoar-nos também da forma como abençoou aquele povo antes. Eu oro que esta noite você não irás perder a tua bênção e não vais perder o ensino. O ensino vem, a palavra vem, a doutrina vem, o cuidado vem, a compaixão vem, tudo vem. Assim que recebermos a palavra de Deus e somos abertos para tudo que o Senhor tem para nos dar. Dou graças a Deus porque eu estou aberto. Eu disse, dou graças a Deus porque eu estou aberto. Serás aberto, irás abrir o teu coração para receber em nome de Jesus. Esta noite, ao olharmos as passagens que aprendemos, o tópico é compaixão de Cristo e preocupação pelo povo cansado. E o povo estava cansado, ela era esquecido
é a segunda parte. Ao lermos, irá descobrir, disse aos seus discípulos alguma coisa. E os discípulos começaram a pensar de outra coisa. E Jesus disse: estão esquisitos o que fiz no passado. Muitas pessoas, o que o Senhor fez a partir do capítulo 1 da nossa vida até o capítulo 7 da nossa vida, esqueceram. Muitas pessoas esqueceram dos princípios, o capítulo 1 da salvação, o capítulo 1 do relacionamento com Deus e o capítulo 1 de que recebemos de Deus. Tudo quanto fez antes, esqueceram. E quando o novo problema se levanta, quando a nova situação se levanta, eles esqueceram as promessas de Deus, as performances de Deus, esqueceram a provisão do Senhor. Não serás o esquecido disso em nome de Jesus. Assim que ouves, guardarás, assim que ouves, meditarás, assim que ouves, irás assegurar do que ouves, e a palavra de Deus fará melhor na tua vida em nome de Jesus. O tópico é, de novo, a compaixão de Cristo e preocupação pelo povo cansado e esquecidiço. 3 coisas estamos olhando agora. Dê-me que eu vos dê número 1. Sua compaixão pelas almas cansadas. Sua compaixão pelas almas cansadas. Irei ler de novo a partir de Marcos, capítulo 8. Estou lendo o verso 1 até 9. Marcos, capítulo 8. Estou lendo o verso 1 até verso 9. Diz: naqueles dias, havendo muita grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Lembrem-se que o ponto que estamos a olhar é sua compaixão pelas almas cansadas. Diz: tenho compaixão pela multidão, porque tem estado comigo 3 dias e não tem que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. Porque, segundo aqui, diferentes sessões deles, diferentes pessoas tinham vindo de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém fazê-los de pão aqui no deserto? Estavam no deserto, sabe alguma coisa? Esqueceram a provisão de Deus. 3 milhões dos judeus e israelitas estavam no deserto muitos anos antes e sem nenhum lugar onde comprar coisa, nenhum lugar para se plantar, nem para cegar. O Senhor lhes alimentou e lhes satisfez milhões de pessoas no deserto por quantos anos? Por 40 anos. Já tinham esquecido isso. Por isso que estamos a falar a compaixão de Cristo e preocupação pelo povo cansado e esquecidiço. Você não irá te esquecer. Todas as coisas boas que lemos na Bíblia, você não vai se esquecer. Todos os milagres que lemos na Bíblia, você não vai te esquecer. Tudo que ele fez nos dias bíblicos é capaz de fazer hoje. É disponível para fazer hoje. Diz: eu sou Deus e não mudo. E Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Curador, nosso Libertador, não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fará alguma coisa na tua vida hoje. Olha o verso 5. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los puseram diante. Veja que até este tempo Cristo pessoalmente não tinha ainda comido, os discípulos nem tinham ainda comido, mas a sua compaixão fez que tomasse conta das pessoas do que ele. Atualmente ele veio para sacrificar tudo aqui na terra, até a sua própria vida, para que o povo do mundo seja chamado e que venha ao Senhor. E se reconhece somente de que Cristo pensa de ti,
e que Cristo vai providenciar alguma coisa na tua vida, Ele fará em nome de Jesus. Mesmo ele pessoalmente não tinha comido durante aqueles 3 dias, e os discípulos não tinham comido por aqueles 3 dias, abençoou o pão e deu aos discípulos, e não disse aos discípulos: comei primeiro, porque temos problema. Os obreiros presentes na igreja, os presentes obreiros na igreja, teremos convidados, temos novos vindos, temos pessoas que precisam de se salvar, há pessoas que precisam de serem curados, há pessoas que precisam de ter encarramento das suas necessidades, mas os obreiros estão se queixando: ainda não comemos nada, por que temos que servir? Antes de acabarmos, a comida já terá acabado e eu irei com fome. Então, nós queremos que há obreiros descrentes que dirão: eu não serei um louco, eu não serei uma pessoa não sábia. Primeiro, não tenho que, antes não vou servir aos outros, vou suprir primeiro as minhas necessidades. Se você fizer como os discípulos fizeram, e o Jesus, como deu a bênção, como Jesus deu a providência, disse: vão e distribuam a eles, e fizeres isso fielmente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estou vendo a adição vindo na vossa vida hoje. Estou vendo a multiplicação na tua vida esta noite. O Senhor fará isso em nome de Jesus. Olha para o verso 9. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Lembra-se, porém, que ele tomava conta deles, não somente pelo seu corpo. Veja, há pessoas, tudo de que estão a pensar é: Deus deu-me o pão, dê-me comida, dê-me suplemento, dê-me esposa, dê-me marido, dê-me filhos, dê-me isto e aquilo. Essas coisas são boas, sim. Se as coisas deste mundo, mas se vermos a compaixão do Senhor Jesus Cristo, sim, Ele lhes alimentou, também lhes curou, também lhes salvou, também lhes alumiou, fez muita coisa pela sua compaixão. Deixa que eu vos mostre o que Cristo fez quando teve compaixão. E esta noite, tem compaixão de ti. Tem compaixão de mim. Diga para ti mesmo: tem compaixão de mim. E olha o que a sua compaixão pode fazer. Dá comida, é bom. Dá tudo quanto precisamos no físico, é bom. Multiplica o suplemento que temos, isso é bom. Mas fez também outras coisas. Deixa-me que eu te pergunte: se estas pessoas que vieram a Jesus Cristo e testaram a sua compaixão, e se de tudo quanto queriam era comida, podiam ir ao céu. Se tudo que queriam era a multiplicação dos peixes, isso lhes levaria ao céu? Não, porque isso somente alimenta o corpo. E se a necessidade do corpo é tudo quanto queremos, e se a provisão para o corpo é tudo quanto temos, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas dou graças a Deus, teremos mais. Dou graças a Deus, tu terás mais. Porque sua compaixão, não somente, veja o que a compaixão fará. Estamos a ver Mateus capítulo 9, estou lendo verso 36. Estou lendo Mateus 9, verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Essa é a compaixão de Cristo. Viu a multidão? Sempre que visse a multidão, vê além daquilo que é o corpo, vê além a necessidade da fome, para satisfazer a sua fome. Ele vê além do material físico, mas tendo visto a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E disse a eles: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Precisava de cegar no campo de pecadores e de ceifar para o engano, para o depósito do céu. Daí que, para lhes tirar das trevas,
para lhes tirar dos males, para lhes tirar da sua falta de salvação e lhes trazer ao reino de Deus. É por isso que teve compaixão deles. Nossa compaixão não para em dar o pão, sua compaixão não parou em lhes dar comida, sua compaixão não parou em lidar-se com a necessidade do corpo. Vamos além e encararmos a necessidade da alma. Capítulo 6 de Mateus 34. E verão o que a compaixão do Senhor fez para cada homem, e o que também fará para ti, e o que fará para cada um de nós. Marcos 6, 34. Não vos Estamos em Marcos. E Jesus, quando viu a multidão, me diga alguém, teve a multidão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha o que ele fez por causa da compaixão, e começou a lhes ensinar muitas coisas. É o resultado da compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que quando Jesus pregou o arrependimento, é por causa da compaixão. Quando te ensina como se converter das trevas e vir à luz, isso é compaixão. E te ensina como sair da mão da servidão do diabo e vir à mão do Salvador e ser salvo, isso é compaixão. E quando te ensina como ir ao céu, arrepender-se depois disso, é a compaixão. Por causa da sua compaixão, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que é que nós dizemos? Não limitemos a compaixão de Cristo para lhes dar somente a comida e tomar chá. Não lhes guiar somente, não deixemos a compaixão do Senhor Jesus Cristo para multiplicar somente o pão e os pedacinhos de peixes. Vamos estender essa compaixão para o ensino. Estende essa compaixão para receber o ensino e a doutrina da palavra de Deus. Algumas vezes vimos pessoas como se queixam, é porque não entendem. Diz a nossa igreja, Deep Life, somente ensina doutrina, não tem compaixão. Por que tu dizes? Alguém que te ensina como escapar do inferno, isso não é compaixão? Como alguém te ensina como ir ao céu, não é compaixão? Como alguém te ensina a ser um bom homem, se alguém não tem compaixão? Como alguém que te ensina como liderar as crianças e lhes guiar no caminho da justiça, e tu dizes que não tem compaixão? Alguém que te ensina como que deves ver e ter a recompensa quando tu chegares ao céu, você diz que não tem compaixão. Outras pessoas dizem, sabe, em outras igrejas, num domingo como este, tem a cozinha atrás da igreja, e os que vêm à igreja dizem ainda não vão agora, e depois lhes dão o pão, e lhes dão chá. E eu espero que a nossa igreja vai fazer isto em todo o tempo e dar a frivolidade a toda a gente, para que possamos mostrar que temos a compaixão. Sim, nós temos a compaixão. Nós temos a compaixão, porque se eu vier de todo lugar, eu vier aqui e ensinar a palavra de Deus, isso é compaixão. E se os irmãos vêm e tomam as mensagens da pregação e despendem, eles vêm de todos os lados, dão o seu tempo, dão a sua força, isso é compaixão. Eu oro que nós não iremos perder a essência da compaixão do Senhor em nome de Jesus. Sabe, outras pessoas estão prontamente apostatadas porque dizem, a igreja vai pagar a minha renda, se não pagar a minha renda não tem compaixão. Estou à procura de uma igreja que tem compaixão, e quando eu chegar naquela igreja, então pagar a minha renda de casa e fazerem tudo quanto eu preciso no físico, então saberei que tenho e já estou bem. Você está bem aqui? Eu disse, você está bem aqui? Oração fará tudo em nossas vidas. E se não demos dinheiro, e se orarmos, os que oram e creem, todas as coisas são possíveis. A oração pode fazer o que o dinheiro não pode. Nosso ensino da palavra de Deus e fé que vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, isso é compaixão que temos. E se ensinamos a palavra de Deus e fé vem pelo ouvir, e você tiver fé, você pode movimentar toda a montanha. E se isso tomar lugar, isso é compaixão. Entendam. Eu disse, será que entendem? Não estão entendendo. O povo da Jeguli, será que entendem? Mateus
capítulo 14, 14. Compaixão. Mateus 14, 14. Estou dando Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de muita multidão, de muita compaixão, não havia comida ali, moveu-se de muita compaixão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus doentes. Vejam, a compaixão de Jesus Cristo tem muitas coisas, tem muitas manifestações e tem muitos efeitos, quer dizer, num ramo deu comida, num ramo deu peixe, num ramo deu a palavra, no outro ramo deu a perdão, do outro lugar curou seus enfermos. Então, vimos que há muitas áreas da compaixão. Não se apega somente numa área. Não é toda a gente que precisa de comida. Outras pessoas querem a cura. Outras pessoas querem o livramento. Outras pessoas querem o gozo da salvação. E tudo quanto você precisa, a compaixão do Senhor vai suprir. Estamos a olhar Marcos 1. Marcos 1. Estou lendo o verso 40. Marcos 1, verso 40. Verso 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, vejam, este leproso, sua necessidade não era comida, sua necessidade não era água, sua necessidade não era peixe. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelho, disse diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Veja o verso 41. E Jesus, o que disse? Movido de grande compaixão. A compaixão de Cristo é como um rio, onde quer que você está, o rio da compaixão vai te alcançar. Estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo imediatamente a lepra desapareceu e ficou limpo. Imediatamente. A tua limpeza esta noite, imediatamente. A tua lavagem esta noite, imediatamente. A manifestação da compaixão sobre a tua vida esta noite, logo, imediatamente. Estão aí? Vem sobre a tua vida. Miqueias, estamos a olhar Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7, estou lendo. 18. Compaixão. A manifestação da compaixão do Senhor. Em Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ele terá a compaixão sobre nós, irá subjugar a nossa iniquidade e tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, para que os teus pecados não possam ser mais lembrados, que Cristo pagou pelos teus pecados. Cristo, Ele te resgatou, agora estás livre, tua consciência livre, tua mente livre, teu coração livre, e tens a paz de Deus e do príncipe da paz. Isso é compaixão. Eu oro que aquela compaixão do perdão venha sobre a tua vida. Eu oro que aquela compaixão venha sobre a tua vida. A salvação é o resultado da compaixão do Senhor. Ele fixa o nosso corpo em compaixão. Ele fixa a nossa fome em compaixão. Cura os doentes em compaixão. Perdoa os pecadores em compaixão. Dá a salvação aos perdidos em compaixão. Voltemos para Deuteronômio agora. Deuteronômio 30. Estou lendo aqui 2 e 3. Deuteronômio 30, verso 2. E te converterás ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos a sua voz, conforme a tudo o que te
dê-nos hoje, tu e os teus filhos serão salvos. Com todo o teu coração e com toda a tua alma, olha para isto, então o Senhor te fará voltar do cativeiro, todo o jugo é quebrado, todo o cativeiro é removido. Veja, não é somente comida, não é somente água, não é somente pão e manteiga, mas a compaixão do Senhor, olha para isso agora, diz: e depois de te trazer do cativeiro, o que é que fará? Te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornarás a juntar-te de entre as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. O verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor de teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma para que vivas. É a compaixão que o Senhor nos satisfaz com ele. Porque sem a santidade do coração ninguém verá o Senhor. É por isso que não precisamos de compaixão. Se nos der paz, não é o fim da compaixão, mas cura alguns, perdoa os pecados, salva a nossa alma, liberta-nos do cativeiro, nos liberta do cativeiro e quebra o jugo, e todas as cadeias são quebradas e satisfaz-nos e nos circuncida o nosso coração como o resultado da compaixão. O que não pode fazer sozinho, você não se pode salvar, ele faz para ti. Você não se pode fazer santo, ele faz para ti, ele te santifica, ele faz, e por causa da sua compaixão, ele remove aquela natureza do pecado, remove a natureza adâmica e remove aquela depravidade que alcançaste no mundo. Isso importa a compaixão do Senhor que nos salva, a compaixão do Senhor que santifica, e oro para que a compaixão do Senhor não seja limitada na tua vida. A compaixão do Senhor não seja limitada na nossa igreja. Teremos o próprio entendimento da palavra de Deus. Assim que temos o próprio entendimento, aquela compaixão irá fluir na nossa vida, fluir no nosso coração e fluirá em todas as partes da nossa existência em nome de Jesus. Venho a Lucas 15. Lucas 15, 18. Lucas 15, estamos a olhar o verso 18. Abra a vossa Bíblia. Estamos no estudo bíblico. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lembra-se quem disse isso? É o filho pródigo que se apostatou. Sabe, ele se apostatou. Algumas vezes as pessoas se apostatam, não estão mais no Senhor, vivem no pecado e vão de uma igreja para outra, vão de uma assembleia para uma outra, vão de uma comunhão para outra. O problema é porque o filho pródigo não tem nada de comer, porque o filho pródigo estará com fome. Filho pródigo, a provisão estava seca. Agora ele soube que se eu morrer neste lugar, se eu morrer como apostatado, os apostatados, eles dizem: jamais voltarei para a igreja bíblica da vida profunda, nunca mais para aquela igreja da esperança, nunca mais voltarei para onde ensinam a palavra de Deus. Eles estão à procura de alguém para lhes dar alguma coisa. Amanhã aqui, amanhã ali, estão à procura de alguém, um bom samaritano, para lhes dar alguma coisa. E uma vez que apanham alguém que lhes darão a comida ou lhes darão dinheiro, dizem: meu problema está resolvido. Apostatado, o teu problema não está resolvido com comida e peixe. O teu problema não está resolvido com comida que vai satisfazer somente a tua fome. O teu problema estão resolvidos quando tu voltares à apostasia e voltares para a casa do Senhor e ser restaurado. E a compaixão do Senhor te dará agora. A graça virá de novo para ti. Estou lendo o capítulo 15 de Lucas 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Verso 20, já estão lá.
E levantando-se, e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, me digam, e teve compaixão. A restauração do apostatado é a compaixão, o perdão daquele que se tinha desgarrado, que estava salvo antes, estava na família de Deus antes, agora foi a um país longínquo e destruiu sua vida e tornou-se pobre e disse: voltarei. Atualmente voltar, e seu pai teve e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho que disse: este é meu filho que estava apostatado, já voltou. Essa é a compaixão. Se há um apostatado esta noite, o Senhor te ama, quer que tu voltes, quer que os teus pecados que tenhas cometido como apostatado no país longínquo, quer que esses pecados sejam perdoados. Serão perdoados em nome de Jesus. Estamos a olhar Marcos 9, 22. Marcos 9, 22. Marcos 9, 22. No verso 22 diz: e muitas vezes o tem. É 24, voltando para 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, me diga agora, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O filho estava possuído de demônio, era lunático, o filho tinha problemas mentais, o filho tinha epilepsia, algumas vezes. Ele puxa as águas, ele leva as águas. O homem veio querendo o livramento, querendo a libertação do filho, mas disse: tenha compaixão de nós. O poder que liberta os cativos, o poder que liberta o lunático e o louco é a compaixão. Isso não é o mesmo que tem dado comida, que tem dado peixe, mas precisamos da libertação. Mas você, se está totalmente livre, o diabo não tocará mais jamais a tua vida. Em todos os lugares onde tu fores, Deus te rodeará. E quando andares, Deus irá te cuidar, não te tocará o diabo. Porque o Senhor tem compaixão de nós. É esta compaixão que traz o livramento total, verso 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio esta noite. Eu creio na minha família. Eu creio em toda a mente. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Tua fé não será em vão. Antes de sair deste ponto 1, faço uma pergunta. Quantas pessoas que Deus terá compaixão delas? Esta noite, quantas pessoas serão alcançadas pela compaixão de Deus? Alguém aí, fora aí, alguém aí desse lado, alguém outro na minha direita, a compaixão do Senhor vem sobre vós. Olha para Salmos 145 de Salmos 8. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. O Senhor é gracioso e cheio de tardio em irar-se e grande em misericórdia. Verso 9. O Senhor é bom para nós, para todos. Sublinha isso na tua Bíblia. O Senhor é bom a todos, para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E eu recebo esta noite. Tu recebes esta noite também em nome de Jesus. Voltemos agora para Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Vamos ler. Já lemos
de 1 até 9. Agora viemos ao versículo 10 até 14. Marcos 10, Marcos 8, estamos lendo o versículo 10 até 13. E entrando logo no barco, significa depois de alimentar as multidões, depois de les alimentar e saciar e juntar os restos, entrou no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanita. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe o que estavam a pedir, para que o tentasse um sinal do céu. Qual é o ponto? Este: esperavam um Messias, esperavam de Cristo, estavam à espera de um sinal. Mostra-nos um sinal que tu és o Messias. Somente multiplicou o pão e 4.000 pessoas foram alimentadas. Ainda queria e disseram: mostra-nos o sinal. Abriu os olhos dos cegos e tocou os ouvidos do surdo. Mas o povo disse: ele fez tudo bem, nunca vimos tal coisa. Não tinham visto nenhum sinal. Ainda dizem: mostra-nos um sinal. E se o leproso ficou limpo, e quando limpou o leproso, é pela palavra. Ainda não viram nenhum sinal. Dizem: dá-nos um sinal. E fez que o paralítico se levantasse, e o paralítico se levantou, e as pessoas que viram aquilo disseram: nunca vimos tal coisa. E estes fariseus ainda continuam dizendo: queremos um sinal. Lázaro estava morto por 4 dias, quase a cheirar, e Jesus chegou lá e disse: tirai a pedra. Tiraram a pedra e mencionou o nome: Lázaro, sai para fora. E não fez outra coisa. Lázaro voltou vivendo. Dizem: dá-nos um sinal. E ainda continuam a dizer: mostra-nos um sinal. Eram buscadores de sinais, não eram verdadeiros buscadores. Eram buscadores de sinais, não eram buscadores de salvação. Tu não serás um fariseu, tu não serás um regionalista. E fecharam os seus olhos e começaram a murmurar: não vemos. Como que tu podes ver se fecham os olhos? Os sinais e milagres de Jesus que estavam falando lá. Mas quando continuares a fechar os teus olhos, não verás nada. E os que estavam fora e dizem: eu não posso ver o sol, podes vir e me mostrar o sol. O sinal de que o sol está brilhando. Abre os olhos e verás. Se os fariseus tivessem aberto os seus olhos, não diriam: mostra-nos um sinal. No verso 12, e suspirando profundamente em seu espírito, disse-lhe: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E se tudo foi feito e ainda não viste nenhum sinal, dê-me outro sinal, te será dado. Ainda não viste o sinal que foi dado por Cristo, de tudo quanto ele fez. Ainda não viste de que este é o Salvador, com tudo o que ele fez. Ainda os samaritanos, que clamavam serem samaritanos, que eram religiosos, os samaritanos que diziam: não são bons nem por pouco, mesmo aquelas pessoas disseram: agora sabemos que não só por tua palavra da mulher, sabemos agora que este é o Salvador do mundo. Eles não viram nenhum sinal. Jesus foi batizado na água e a voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, no qual me comprazo. Não viram ainda nenhum sinal, mas o Espírito Santo que desceu sobre ele como pomba, não viram ainda nenhum sinal. Sim, ele andou sobre as águas, não viram nenhum sinal ainda. Jesus disse: ok, e se não viram ainda nenhum sinal, tudo o que eu fiz, não virão a mim como Salvador, não virão a mim como curador, não virão a mim como libertador, não viram ainda nenhum sinal, não há outro mais sinal que vos será dado. Eles perecerão, e tu não possas perecer. Verso 13, e deixando-os, tinha que lhes deixar os sinais que viram,
tudo que tinham que ver, não crer, deixou-os e tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. O Senhor, Ele fez muitos sinais, de facto. Veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 2. Atos 2, verso 22. Atos 2, muitos sinais lhes deu, muitos sinais lhes mostrou, mas porque fecharam só os olhos, é por isso eles não viram. Ainda quando mostra-nos um sinal, veja, alguém na nossa igreja que diz, mostra-nos um sinal que há milagres hoje, com tudo quanto ouvimos e com toda a terceira semana do programa da terceira semana que termina, e você ouve todos os testemunhos, mostra-nos o sinal que Deus responde a orações, sinal que Deus salva hoje, mostra-nos o sinal de que Deus pode libertar hoje. Não precisamos de nenhum outro sinal. Tu saberás que Jesus é tudo em todos, pode fazer tudo em nossa vida e Ele fará esta noite em nome de Jesus. Olha para Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. O homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Como vós mesmos bem sabeis. Sabia, mas não estavam confessando de que fez aqueles sinais. Por isso que viemos ao ponto número 2, a condenação dos sinais sem fé, dos buscadores sem fé de sinais. Mateus 11. Mateus capítulo 11, estou lendo o verso 2. Esses são os sinais e Jesus mostrou os sinais. Jesus demonstrou os sinais. E as pessoas que tinham olhos para ver o sol viram que estes são os sinais do Messias, os sinais de Cristo, os sinais do Salvador, os sinais do único nome que salva. Não há outro nome que salva. Eles souberam, e se tivessem aberto os seus olhos, saberiam de que Cristo veio e que Cristo apareceu, de que Cristo mostrou maravilhas para que eles soubessem que este é o Salvador. Dou graças a Deus, eu sei. Dou graças a Deus porque eu sei. Já viu o suficiente de Cristo. Eu sei de que tudo o que Ele revelou, de que tudo o que demonstrou, Ele é o meu Salvador. Há alguém aí, sim, Ele é o meu Salvador. Olha para Mateus capítulo 11, estou lendo o verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos e a dizer-lhe: és tu aquele que has de vir, o Messias? És tu aquele que tem que vir, o Salvador do mundo? Tu é quem tens que vir, o apontado, o ungido do Pai? Ou esperamos ainda outro? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhe: idem e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, é o sinal, e os coxos andam, é o sinal, os leprosos são limpos, são sinais, e os surdos ouvem, é sinal, os mortos são ressuscitados dos mortos, é o sinal, e aos pobres é anunciado o Evangelho, é o sinal. E bem-aventurados é aquele que se não escandalizar em mim. Ele fez isso sempre lhes mostrou. Não há outra coisa que ainda esperava. Cristo já veio e Cristo já mostrou que este é aquele que traz a salvação, que traz a vida eterna, é ouro que tu não vais perder. Olha para João capítulo 3, estou lendo o verso 1.
João 3:1. Os fariseus não tinham desculpas, eram pretensiosos, hipócritas. Olha, viu um deles a vir, em João capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha para este. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, professor, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabemos. Os fariseus sabiam. E se alguém diz, mostra-nos o sinal, ainda estamos à procura da evidência, era uma pretensão de sabemos que tu és o mestre que vem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, excepto que Deus esteja com ele. Verso 19. E porque dentre eles, por que as pessoas diziam, mostra-nos o sinal, quando um disse, bem sabemos que tu vens de Deus? Olha o verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É a razão que vinham dizendo, mostra-nos o sinal. Haviam sinais suficientes. Já viram o suficiente. Se não está salvo ainda, esta noite, se você se deleitar no Senhor, será salvo em nome de Jesus. Olha para João, capítulo 7, 31. João, capítulo 7, estou lendo o verso 31. E muitos da multidão creram nele e dizia, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este bem tem feito. Diz, que sinais ainda estamos à procura? Quando o Cristo vier, se há outro Cristo, quando o Messias vier, se há outro Messias, fará mais sinais do que este tem feito. E por causa disso, creram nele. João 9, 22. João 9, 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Era o problema este. Atualmente, tinham controvérsia e resolveram aquela controvérsia. Alguns disseram, este é Cristo. De que estamos à procura? Este é o Messias. De que mais ainda estamos à procura? E outros disseram, quando Cristo vier de Galileia, vamos examinar se este. E se vermos, no meio daquela controvérsia, dizem, olha, tudo quanto acontecer, não vamos aceitá-lo. E se alguém aceitar a ele, iremos lhe expulsar, iremos lançar fora da sinagoga. Outras pessoas que têm estado no trono da sinagoga, a sinagoga não faz nada para ninguém. A sinagoga não perdoa ninguém os pecados. A sinagoga não salva ninguém. A sinagoga não cura ninguém. A sinagoga somente vai guardar a religião. Uma religião vazia. Ainda assim, haviam pessoas que vendiam as suas almas àquela religião e não queriam serem lançados fora da sinagoga. Olha o capítulo 9, 30. Capítulo 9, 30. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Este era o homem nascido cego, mas agora, quando testificou, abriu-me os olhos, e não sei se é, mas uma coisa disse que, olha, eu sei que este não é um homem simples, porque desde que o mundo ninguém nunca tinha aberto olhos de alguém que nasceu cego. Verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Este é o cego a falar.
já tinha visto sinais insuficientes, disse que, olha, eu já tenho visto que este é Cristo, este é o Messias. Olha o 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha a resposta. Fecharam só os olhos para que não vissem. Fecharam as suas mentes que não vissem. Fizeram com que as suas mentes fossem como o diamante e o ouro, que isso não aconteça contigo. Verso 34. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Não queriam ensino, não queriam a iluminação, não queriam a verdade que viesse a ele. E lhe mandaram embora. Aquele que lhes deu as evidências, lhes expulsaram. O expulsaram. Aqueles que diziam: olhem para mim, eu sou o sinal, nasci cego, ele abriu os olhos, este deve ser o Cristo. Disseram: olha, não nos diga assim. Não queriam ver, não serás assim. Olha para João capítulo 11. João capítulo 11, 47. João 11, 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Dentro do seu conselho disseram: o que faremos? Porquanto este homem me digam, faz muitos sinais. Estão a ver esses pretensores, quando falam no aberto ao povo, quando estão na sinagoga, dizem: mostra-nos o sinal que tu és Cristo. Qual é o sinal? Mostra-nos o sinal que tu és o libertador de todos. Mostra-nos o sinal de que você é Messias. Mostra-nos o sinal que tu és o único Salvador. Mas internamente, no seu conselho, disseram: essa mensagem é a verdade. Este homem faz muitos sinais. Sabemos que ele tem sinais. Sabemos que este é o homem. Não vamos falar publicamente, não diremos a ninguém. Veja a multidão que lhe segue. O verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Isso é certo. Por que não querem que eles creiam em Cristo? Disseram: se deixarmos este homem, se aceitarmos a verdade, se afirmarmos a verdade, e se dissermos que sabemos que este é Cristo, pessoas se arrependerão, pessoas irão se converter e irão após ele no arrependimento para o céu. E por isso não te deixaremos, não iremos aceitar abertamente. Sabemos que realmente no nosso coração, mas vamos pretender que esse não é o Cristo, para que as pessoas não creiam. E que não serás o entrave para os que querem ir ao céu, não serás o entrave para os que querem crer. As pessoas que estavam vendidas à religião, vendidas à superstição, dizem que conhecemos a verdade, conhecemos que este é o caminho, mas se aceitarmos abertamente, nossos membros, nosso povo, os nossos capitães, nas nossas sinagogas, nas assembleias, crerão no Senhor Jesus Cristo e saberão que não lhes damos a verdade. Por isso, vamos lhes encarcelar nas trevas da ignorância. E que não estarás encarcerado assim. Veja o verso 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Vocês não sabem que vocês são cegos. Não sabem o que ele vai fazer. Não sabem como é que ele vai se livrar de Jesus. Diz: assim que conversamos, sabemos que ele faz milagres, sabemos que ele mostra muitos sinais, mas sabemos que este é Cristo. Mas sabemos que aquele Cristo, mas não sabem nada de o que vamos fazer. O que vamos fazer? Como é que vamos parar aquilo? Como é que vamos remover Cristo, o Santo, que salva as pessoas? Verso 50. Nem considerais que nos convinha que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas
sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Atualmente, era o propósito do seu plano. Veio para morrer para todos os pecadores. Veja, os pecadores na linhagem de Israel, ou em todo o mundo, no verso 52, e não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Essa é a razão por que Cristo foi à cruz, é a razão que ele morreu, é a razão que deu sua vida. Eu oro que não vais perder o sinal que ele deu em nome de Jesus. Tu vais crer. Assim que tu creres, ele vai te perdoar. Assim que creres, ele salvará a tua alma. Assim que creres, mudará a tua vida e transformará a tua vida em nome de Jesus. Olha para o capítulo 12 de João. Estou lendo o verso 10. Capítulo 10, 12, 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matarem a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era um grande sinal. O homem morreu, foi sepultado, seu nome é Lázaro, ele já cheirava, e Jesus veio e com a sua palavra disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu, e muitas pessoas foram e creram no Senhor Jesus Cristo, disseram: esse é o grande sinal, vamos parar aquele grande sinal, vamos destruir aquele sinal, não farão, ninguém pode fazer. Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Olha o verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. É o que lhes preocupou, por isso que procuravam uma maneira, mas nada podiam fazer porque Jesus Cristo é o Salvador. João 15, 22. João 15, 22. Se eu não vier nem lhes houver falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Não há encobrimento, não há desculpas dos seus pecados. Verso 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Não tinham desculpas. Jesus Cristo mostrou-lhes os sinais suficientes. João capítulo 21. Voltemos para o capítulo 20. 30 e 31. João capítulo 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Não há ponto que digam: mostra-nos um sinal. Ele fez já muitos antes, já tinha dado muitos antes, e muitos outros sinais, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida eterna em seu nome. Crendo, tenho a vida eterna em seu nome. Tu crês? Eu creio. Eu creio. Já viste os suficientes sinais e muitos milagres de que Jesus já fez. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Libertador, Ele é tudo em tudo para nós. Não há outros sinais que estamos à espera. Ele morreu por nós na cruz de Calvário. E uma vez que tu sabes, confessa no teu coração, quando tu vês ao Senhor, a tradição não me parará, a superstição não me parará. Todas as pessoas que estão à busca de sinais e não estão à busca da verdade e não estão à busca da salvação não me pararão.
e aquele Jesus é o Senhor, a salvação será vossa em nome de Jesus. Voltemos para Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, 14. Marcos 8, 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não temos pão? Não considerais, nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Já tinha esquecido, já te esqueci. Fez na primeira parte do capítulo 8, mas agora, assim que iam caminhando e não tinham pão, já tinham esquecido de que ele produzir pão fora de nada. Ele é o Criador, ele, que com ele todas as coisas são possíveis. Verso 19, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaram? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como é que não entendestes ainda? Ele multiplicou os 5 pães e alimentou 5.000. Multiplicou 7 pães e alimentou 4.000. Agora, pensavam que agora somos 12 e se alimentou milhares, não somente com aqueles poucos pedaços, quanto aos 7, que Deus pode multiplicar e vai lhes alimentar. É por isso que perguntava-lhes: não tendes um entendimento? Não estou a falar do pão, não estou a falar do Herodes, não estou a falar do sacerdócio, estou a falar da doutrina dos escribas e fariseus. É hora que vós entendereis. Eu entenderei. Tu vais entender em nome de Jesus. Olhamos para Mateus 16. Mateus 16. Estou lendo 6. Mateus 16, 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos escribas. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Verso 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Verso 12. Então compreenderam que não disseram. Eles compreenderam como que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. O Senhor nos acautela hoje. Isso leva-nos ao ponto 3. Os fariseus, eles projetaram-se como pastores, eram falsos. Não queriam a verdade a chegar às pessoas, não queriam que a salvação chegasse às pessoas, não queriam que o entendimento próprio chegasse às pessoas. Por isso que Jesus acautelou os seus discípulos. Diz: acautelai-vos, cuidai-vos do fermento dos fariseus e saduceus e de Herodes. A cautela contra falsos pastores e falsos profetas e falsos professores. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Estou lendo o verso 15. Mateus 7, 15.
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de... Temos que entender que não é toda a gente que levam a Bíblia, que são verdadeiros pastores, que estão nos a guiar para o caminho da salvação. É por isso que Jesus nos adverte: vem a vós, como diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Verso 16: pelos seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus frutos. Verso 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo seu caráter os conhecereis. Pelo seu estilo de vida os conhecereis. Atualmente, agora vivemos no fim dos tempos. E no fim do tempo, porque Cristo está quase para voltar, e disse: quando está prestes a voltar, haverão pessoas que virão como falsos profetas e falsos professores e dirão: eles são Cristos, até irão mostrar sinais e prodígios, e os que estão à procura de sinais serão guiados ao extremo. Você não será puxado ao extremo, eu não serei guiado ao extremo. Nossos pregadores na nossa igreja não serão guiados ao extremo. E se o pastor é guiado ao extremo, guiará muitos ao extremo. E se o professor, o pregador, o pastor na igreja não pode discernir que este é o caminho certo, este é o caminho da salvação, irá guiar multidões de pessoas ao extremo. É por isso Jesus acautelou os seus discípulos e disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E esses buscadores de sinais, olhemos para Mateus 24. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Olha para isso. Falsos profetas. Outras pessoas pensam que se alguém pode curar os doentes, se alguém pode libertar o lunático, se alguém pode colocar óleo sobre alguém e alguma coisa tomará lugar, pensam que este é o bom pastor, é o verdadeiro pastor. Olha o que Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu não serei enganado. Eu disse: eu não serei enganado. Tu não serás enganado em nome de Jesus. Veja, pessoas vão à igreja, vão ao estudo bíblico, e depois do estudo bíblico, depois de tudo que fizemos, vão a um lugar onde uma mulher está amarrando coisas no seio das pessoas, há um lugar que fazem isto ou aquilo, até convida muitos outros membros da nossa igreja e diz: vinde aqui, há um lugar onde vão fazer isso para vós, Esses representantes dos falsos profetas estão guiando pessoas ao extremo. Tu não lhes seguirás. E eles mesmos, um vai para ali, um vai para lá, e tu não serás guiado ao extremo. Voltarás cheio e completamente tomarás a verdade e apegar-se à verdade em nome de Jesus. Olha o verso 25. Eis que eu vos tenho predito antes. O Senhor disse: eu vos disse. Eis que vos tenho predito. Estamos a olhar 2 Coríntios dizia, 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. O Senhor que tomemos cuidado, nós tomaremos cuidado. Que nos acautelemos, seremos acautelados. Nos diz em 2 Coríntios capítulo 11, 13, diz: porque tais falsos apóstolos são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas,
falsos pastores, falsos ensinadores, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. No verso 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. O que é que vem a seguir? Me digam alto. Leiam na universidade. 1, 2, 3, vamos. O fim dos falsos profetas, o fim dos falsos professores, o fim dos falsos professores será conforme as suas obras. Isto é, será uma descrição. Eu não lhes seguirei. Tu não lhes seguirás em nome de Jesus. Olha, 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, estou lendo aqui o verso 9. 2 Tessalonicenses 2, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, eles podem abrir a Bíblia, falarem de Jesus, mas diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, o que é que vem a seguir? E sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Esses fariseus não têm o amor da verdade, mas estão à busca de outro sinal, depois de terem visto o suficiente. Dizem: não têm o amor da verdade para que se salvem. Eu creio que tu tens o amor da verdade, a verdade do arrependimento, a verdade de buscar ao Senhor, a verdade de ter a salvação, a verdade de ser nova criatura em Cristo, para que toda a vida antiga tudo passa e eis que tudo se torna novo. O amor da verdade não nos deixará na nossa igreja em nome de Jesus. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, e para que se salvem. E por isto Deus lhes enviará a operação do engano, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Tu não terás prazer na injustiça. Nenhum de nós terá prazer na injustiça em nome de Jesus. Viemos a 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Estou lendo o verso 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Você não vai se apostatar da fé. Os que estão à busca de sinais, e há muitos sinais que viram o que Jesus já fez. Muitas pessoas salvou, santificou muitas pessoas, batizou muitas pessoas no Espírito Santo, muitas pessoas lhes curou, ele libertou a muitas pessoas lhes mudou a vida, lhes transformou, e ainda estão à busca de sinais. Estão à busca de sinais. Tais pessoas descerão no estranho. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É por causa da consciência que não tem nenhum sentimento. Eles se desgaram, não tem nenhum sentimento. Eles fecham os olhos para declarar sinais de Cristo Messias. Cristo Messias não tem nenhum sentimento. Eles veem a verdade e deixam a verdade e seguem o erro, porque não tem nenhum sentimento. E tu não serás assim. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Estou lendo aqui 1. 2 de Pedro 2, 1.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Eu oro que não haja no nosso meio, que haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Antes estavam santificados e o sangue precioso de Jesus tinham sido redimidos antes, mas agora se desviaram para negarem ao Senhor. Tu não serás um apostatado, negando ao Senhor que lhes trouxe, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Eu não seguirei as suas dissoluções. Não estou no meio dos que seguem falsos profetas, que seguem pessoas supersticiosas, que seguem pessoas que ensinam erros, e eu não lhes seguirei. Eu não estou a escutar a vocês. Tenha certeza de que quando vêm e tentam te enganar com muitas blandícias, você não lhes seguirá em nome de Jesus. Diz: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição dormita. Falsos profetas serão destruídos. Não tomarás partes, não irá compartilhar na sua destruição em nome de Jesus. Olha para o verso 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, e com dissolução aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro. Alguns prometem emprego, esposa, isto, mas aquilo. Quando prometem liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O teu último estado será mais brilhante do que o primeiro. Mas os que seguem os falsos profetas, falsos professores, falsos pregadores, falsas doutrinas, o seu último estado será pior do que o primeiro. Mas tinham estado primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou aos seus próprios vômitos. Tu não voltarás para os teus vômitos. Não voltarás para engolir coisas que vomitaste antes, em nome de Jesus. E o mal que tu deixaste atrás, não voltarás para ele. A falsa doutrina que você abandonou, não voltarás para ela. E os enganadores que deixaste atrás, não voltarás para eles, em nome de Jesus. O cão voltou aos seus próprios vômitos, e a porca lavada ao espojador da lama. Voltemos. Vamos para Judas 1, verso 4. Diz-nos: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se comprometido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a queda do fogo, que tipo de fogo? Eterno. É por isso que o Senhor acautela cada um. É por isso que ele diz: acautelai-vos e cuidai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Assim que o Senhor revelou isto hoje, não voltaremos para os males que deixamos atrás em nome de Jesus. Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o professor que veio do céu, o maior e sábio acima de todos, ensinou os discípulos todos os dias publicamente, privadamente, e lhes ensinou tudo quanto deviam saber. Não lhes deixou em erro. Ele ainda adverte os seus discípulos, diz: acautelai-vos do fermento da doutrina dos fariseus. Na nossa igreja aqui ensinamos linha por linha, preceito por preceito, ensinamos a palavra de Deus sem medo, sem favor, ensinamos a palavra de Deus sem misturar. Claramente pregamos a palavra da salvação a alguém. E se Jesus, os discípulos direcionaram a Jesus, e aí ele ainda continua a nos advertir. Por isso nos adverte hoje: dou graças a Deus, tu irás assegurar a verdade, tu guardarás a verdade, cuidarás da verdade e contenderás por fé que uma vez foi dada aos santos em nome de Jesus. Falsos professores não vão te enganar, falsos livros não vão te enganar, falsos folhetos não vão te enganar, e propaganda falsa de pessoas que ensinam erros não te enganará em nome de Jesus. Irás defender a Cristo, eu defenderei a Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Curador, Ele é o meu Libertador, Ele é o bom pastor. Eu me desvio do outro qualquer pastor e olho a Jesus somente, o autor e consumador da minha fé, e o Senhor ainda me defenderá em nome de Jesus. Não há nada, falsa doutrina ou do falso professor, o falso apóstolos, qualquer que seja, o falso pastor te dará mais que o Jesus pode te dar. Ele faz tudo bem, ele fará tudo bem, até mesmo esta noite fará tudo bem. Alimentará o faminto, libertará o oprimido, vai curar o doente, vai abrir olhos do cego, vai tomar conta de doenças incuráveis, irá remover as montanhas, irá te estabelecer, te firmar na verdade que te levará ao céu em nome de Jesus. É tudo que a Jeguli People pode dizer. Vamos nos levantar, agora. Se desvia de todos os falsos profetas, se desvia de todos os falsos ensinos, se desvia de todas as falsas propagandas. E espere no Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui hoje. Senhor, eis-me aqui hoje. Eu sei que se estou com fome, podes me alimentar. Se sou sem emprego, você pode me dar emprego. Se sou pecador, pode me salvar. Se eu sou apostado, posso ser restaurado. Se sou oprimido com o diabo e atormentado pelos demônios, eu sei que você pode me libertar. Se há algum desafio na minha vida, eu sei que você pode resolver aquele problema. Eu sei que você pode trazer solução para todo o problema da minha vida. Abra a tua boca, abra o teu coração, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei que tu és tudo em tudo na minha vida. Tudo em tudo na minha vida. Eu não serei um ouvinte esquecidiço, não serei uma alma cansada. Tudo que providenciaste na cruz de Calvário está disponível para mim. Eu estou pronto para receber, preparado para receber. Diga ao Senhor, Ele é capaz de fazer, é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Capaz de salvar a tua alma,
capaz de perdoar os teus pecados, capaz de mudar a tua vida, capaz de quebrar os teus maus hábitos, capaz de transformar, capaz de libertar. O que ele não pode fazer? Ele é capaz de mover todo o monte na tua vida. Não busque mais nenhum sinal. Já mostrou todos os sinais. Ele nos deu todos os sinais. Morreu na cruz de Calvário. Seu sangue é capaz de te lavar, seres mais alvos do que a neve. Pelas suas pisadas somos sarados. Veio a cumprir a profecia. Nos mostrou os sinais. Cumpriu a profecia. Morreu na cruz. Clama ao Senhor. Ele salvará. Redimirá. Restaurará. O filho pródigo facilmente pode voltar para casa. A compaixão do Senhor não irá desapontá-lo. O pecador pode clamar o nome do Senhor. Ele é compaixonante e salvará. Vai perdoar, vai ter misericórdia, vai subjugar o teu pecado, irá remover o teu esquecimento. Não irá fechar olhos para ninguém. Sua compaixão é sobre todos. Ele é bom para todos. E esta noite será bom para ti. Esta noite será bom para ti. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Seja esse alguém esta noite. Seja aquele alguém esta noite. Não importa quão grandes sejam os pecados, Ele perdoará. Não importa quantos são os pecados, Ele vai perdoar. Não importa quão seja sujo o pecado, Ele vai lavar a tua alma. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. O publicano, o pecador, até o fariseu, o saduceu, a mulher religiosa, o homem religioso, o apostatado, o filho pródigo, o Jonah, qualquer um, clama ao Senhor. Ainda salva hoje. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Terá compaixão de nós. Se és oprimido, Ele te libertará. És atormentado, Ele te libertará. És um pecador secreto, diga a Ele, vai te perdoar. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é o nosso Salvador. Não more nos teus pecados. Saia de busca de sinais, de procura de sinais. Não deixe que as pessoas que têm sinais e prodígios te guiem ao extremo.
para te remover do caminho da salvação. Creia no Senhor, assim que clamares a Ele. E se você apresenta o monte perante o Senhor, creia que o seu poder remove todo tipo de monte. Apresentaste o teu coração, alma e espírito ao Senhor, Ele te lava, te purifica, te purga, te dá a salvação, te dá o perdão. Creia. Nunca Ele diz não a alguém que vem a Ele com sinceridade. Qualquer pecado que tenha vencido a tua vida, tem tido poder sobre a tua vida, se sente sem ajuda, sem esperança, incapaz de vencer, creia no Senhor. Nunca se vira para ninguém que é sincero. Prometas ao Senhor que não vais continuar no caminho da injustiça, que não vais continuar no caminho do mal, que não vais continuar no caminho da injustiça. Terás o amor pela verdade, o amor da salvação, amor pela verdade. O amor da palavra pura de Deus, amor pela verdade. E promete ao Senhor que não fecharás a tua mente para a verdade, não irás selar o teu coração para a verdade, não fecharás teus olhos e dizer que não posso ver. Abre os teus olhos e verás o que deves ver. E o Senhor fez uma revelação completa da sua verdade em nós. Aceita a verdade e creia a verdade. Alegra-te na verdade. Não deixa que a religião remova a salvação em ti. Não seja buscador de sinais. Seja o verdadeiro crente. Siga a consciência de Cristo. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Antes houveram falsos profetas e falsas doutrinas entre vós, falsos pastores entre vós. Acautelai-vos. Não diga eu não posso ser enganado. Há pessoas mais sábias que tu foram enganadas. Tenha cautela. Aceita a verdade. Viva pela verdade. Firma-se na verdade. Deixa que a tua vida seja transformada pela verdade. Ora para que não sejas ouvinte e esquecidiço. O Senhor perguntou aos seus discípulos: será que esquecestes? Será que esqueceram? Os 5.000 que foram alimentados esqueceram?
Os 4.000 que foram alimentados, será que vocês esqueceram? Das doenças que fomos curados, será que esqueceram? As vidas transformadas, será que esqueceram? As possibilidades da fé, será que esqueceram? Se tu somente creres, tudo é possível. Tudo a salvação. Todas as coisas a santificação. Todas as coisas o batismo no Espírito Santo. Tudo a cura. Todas as coisas o livramento. Todas as coisas liberdade. Que as tuas trevas tornam-se em luz. Nada é impossível àquele Ele vai transformar a tua alma. Nada é impossível para Ele. Na renovação do teu coração, nada é impossível para Ele. Vai curar o teu corpo, nada é impossível para Ele. Vai escrever o teu nome nos céus, nada é impossível para ti. Ele é capaz. Abundantemente capaz. Apresenta-se totalmente irreservável ao Senhor. Ele é abundantemente capaz. Diga a Ele para te dar a graça de viver vitoriosamente. Assim que voltares para casa, coisas são diferentes agora. Não serás sempre como tens sido. Seja verdadeiro na palavra. Que esta palavra possa operar efetivamente na tua alma, no teu espírito e corpo. Seja um crente firme. Um crente firme, um crente dependente, não olharás atrás, não lançarás fora a palavra, não irás olhar para trás. Estarás firme, incomprometível, na verdade, onde quer que estiveres, onde quer que fores. Firma-te, firma-te em Jesus. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus oramos. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Estás aonde? Creio que Deus pode fazer todas as coisas. No meu coração, Deus pode fazer tudo. Na minha alma, Deus pode fazer tudo. No meu corpo, Deus pode fazer tudo. Na minha família, Deus pode fazer tudo. Na minha profissão, Deus pode fazer tudo. Na nossa igreja local, Deus pode fazer tudo. Tudo que eu pedir ao Senhor esta noite, Deus pode fazer tudo. Eu não voltarei para casa de mãos vazias.
Deus pode fazer todas as coisas. Bênção sobre a tua vida esta noite, na tua alma esta noite, no teu espírito esta noite, no teu corpo esta noite, na tua família esta noite. Coisas serão para o melhor na tua vida. Levanta essas mãos, levanta essas mãos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque Jesus foi nos dado, nos deu todos os sinais que queremos. Sabemos que Ele é Cristo, sabemos que Ele é o Messias, sabemos que Ele é o nosso Salvador, sabemos que Ele é o curador, sabemos que Ele é o santificador, sabemos que Ele é o libertador, sabemos que Ele é o Rei por vir, e sabemos que, Senhor, Tu podes fazer tudo necessário em cada vida aqui esta noite. Faça isto em nome de Jesus. Quando qualquer um vir perante Ti, o espírito da morte é cancelado. A vida, vem a vida abundante. Oro, Senhor, que os que estão doentes com doenças incuráveis, como o tempo final, ó Senhor, eu oro, deixa que a vida venha a eles em nome de Jesus. Montanhas sejam removidos em nome de Jesus. Males sejam removidos em nome de Jesus. Qualquer ataque, qualquer aflição seja removido em nome de Jesus. Senhor, os que estão com fome, alimenta-os. Os que estão sem emprego, providencia para eles. E os que não podem tomar conta da sua família, eu oro, Senhor, que a provisão do céu caia sobre cada um deles em nome de Jesus. Estamos à procura do caminho de pagar nossa renda. Ó Senhor, eu oro que és um Deus operador de milagres. És um Deus que remove as montanhas. Eu oro, ó Deus, que a partir dos 5 pedaços de peixes, Senhor, possas multiplicar para cada família. Vais providenciar para cada família. E onde não há nada, deixa que as abundâncias venham em nome de Jesus. Nos dias antigos, trouxeste água da rocha. Senhor, ainda podes trazer óleo através da rocha. Eu oro que qualquer que seja a rocha seca, a água saia, sustém o teu povo, supre para o teu povo. Oro, Senhor, para cada um, sem exceção, que ouve o som da minha voz esta noite. Ó Senhor, eu oro que possa suprir qualquer necessidade, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Limpa as lágrimas dos olhos do teu povo. Tira todo o sofrimento. O que o homem não pode fazer, faça isso para o teu povo. Completa, provisão completa, salvação total, santificação inteira, poder abundante do Espírito Santo, a cura total, o livramento total, gozo e alegria no Senhor, e os nomes do teu povo escritos no livro dos céus. Faça para cada um gozo, alegria, sorriso, abundâncias, superabundâncias para cada um, sem exceção esta noite. Abençoa cada um, coloca testemunho em cada boca. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Tuas bênçãos nunca morrerão em nome de Jesus.